Oi, crianças, tudo bem? Hoje a Probianca veio aqui para a gente falar de um outro assunto na língua portuguesa que é muito importante, que é a pontuação. A gente ainda não tinha falado a respeito disso, mas a Pro tem observado que nas atividades de vocês, várias crianças já estão começando a colocar pontuações. Isso é muito importante, porque quando a gente não coloca pontuação, as frases perdem sentido, os textos eles perdem o sentido. Então, assim, existem muitos tipos de pontuações, mas a Pro vai começar pelas que eu considero mais importantes para esse momento, né? Que são aquelas que a gente mais usa. Então, essas a gente sempre vai precisar estar usando, então eu vou explicar cada uma delas. Depois vamos fazer vários exercícios com cada uma dessas pontuações. Então, prestem atenção nesse vídeo que a Pro vai pedir para assistir ele em várias aulas de novo. Combinado? Então, olha só, vamos começar aqui pela pontuação que se chama 2 pontos, que é esse daqui, ó, que são 2 pontinhos, um em cima do outro, e pela outra pontuação que se chama vírgula, que é um tracinho do lado da palavra. E aí a Pro, quando fui fazendo as frases, eu fui colocando de cor de rosa para vocês verem a pontuação que eu tô dando destaque. Então, olha só a primeira frase que eu formei aqui. Fui à feira e comprei. Quando que eu uso os 2 pontos, Pro? Quando eu vou fazer um anúncio de alguma coisa. Então, se eu vou anunciar alguma coisa, eu uso 2 pontos, que é o caso dessa frase. Então, ó, fui à feira e comprei. Eu vou anunciar quais são as coisas que eu comprei. Então, quando eu vou fazer esse tipo de frase, eu preciso usar os 2 pontos. Então, aqui, ó, coloquei 2 pontos depois do comprei. E aí, depois eu vou anunciar as coisas que eu comprei. Quando eu vou fazer o anúncio das coisas, como eu vou fazer uma lista, vou falar várias coisas, então, entre elas, eu preciso colocar o outro ponto que eu disse aqui, que é a vírgula, né? Que a vírgula, ela serve para a gente dar uma respirada. Então, ao invés de falar as palavras sem respirar, tudo de uma vez, a gente faz pausas. E isso é a vírgula que vai indicar. Então, olha só. Fui à feira e comprei uva, vírgula, banana, vírgula, morango e abacaxi. Por quê? Eu estou dando pausas a cada palavrinha que eu falo. Então, uva, banana, morango e abacaxi. Então, essas pausas precisam dessa pontuação para a gente entender, na hora de fazer a leitura, que existe essa pausa. Se não tiver a vírgula, eu vou falar tudo correndo. E aí, às vezes, não dá para a gente entender. Beleza? Então, aqui a Pro explicou os 2 pontos, que é o anúncio de alguma coisa, e a vírgula, que é aquela respirada. Eu vou colocar para fazer pausas nas palavras que eu escrevo. Depois desses, a gente tem o ponto final. Ele é o mais utilizado, o ponto final. Toda vez que eu encerro uma frase, a maioria das frases são pontos finais. Então, uma frase simples, ó, que a Pro colocou aqui. Hoje fui ao mercado comprar arroz e feijão. Ponto final. Tem que ter o ponto. Porque se eu começo outra frase e a partir daqui não tem o ponto, eu vou falar tudo junto e aí perde o sentido. Então, precisa do ponto final. Beleza? O próximo ponto se chama ponto de exclamação. É quando eu estou exclamando alguma coisa. Levei um susto, ou eu estou surpresa, ou eu estou muito feliz com alguma coisa. E aí eu falo a frase de uma maneira com entonação. Eu falo a frase como se eu estivesse muito feliz ou muito triste, e aí eu vou usar o ponto de exclamação. Eu estou exclamando alguma coisa, ó. É esse ponto que é um tracinho com um pontinho embaixo. Então, nessa frase aqui que eu falo, nossa! Ponto de exclamação. Você me assustou! Eu estou dando muita ênfase nessa frase, muita entonação. Então, eu preciso de um ponto mais forte do que o ponto final. O ponto final não serve nesse caso, então, por isso, precisa ser o ponto de exclamação. Beleza? E, por último, o ponto de interrogação, que é esse aqui que a Pro costuma falar, que é metade de um coração com um pontinho no final. E aí eu vou usar esse ponto quando eu fizer uma pergunta. Então, todas as vezes que eu fizer pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Então, vamos lá. Essa frase, por exemplo, será que hoje vai chover? Eu estou perguntando isso, eu não sei a resposta. Então, toda vez que é uma pergunta, ponto de interrogação. Beleza? Então, hoje nós aprendemos os 2 pontos que indicam o anúncio de alguma coisa, a vírgula que indica
quando eu vou respirar, o ponto final, que vai na maioria das frases e que precisa encerrar a frase, o ponto de exclamação, que é quando eu estou dando uma entonação, colocando um sentimento na minha frase de feliz ou de triste, mas estou expressando uma emoção, e o ponto de interrogação, que é quando eu faço uma pergunta. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho e até a próxima!